Boa noite com Jesus Cristo, amados ouvintes. Nós, mais uma vez, estamos aqui, estamos juntos para levar até você esta mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando a todos e estaremos meditando, amados, em Isaías capítulo 7, versículo 14, onde está escrito assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Logo após a voz do nosso profeta, nós estaremos meditando neste assunto, não é? Nesta escritura, e com certeza estaremos sendo ricamente abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. But in this last days, through his Son, Jesus. Hebreus 1, lemos: Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias pelo seu Filho Jesus. Now, the prophets, Jesus said, when he was here on earth, they were gods. Agora os profetas, Jesus disse quando ele estava aqui na terra, que eram deuses. You call those gods who the word of God came to, and the scriptures cannot be broken, he said. Chamais de deuses aqueles a quem a palavra de Deus veio, e as escrituras não podem ser anuladas. Said, how you can condemn him then when he's the Son of God? Ele disse, como podeis condená-lo então quando ele é o Filho de Deus? See, the word of God is allotted to each age, what it's to be. And Jesus was the fulfillment of all the prophecies. Está vendo? A palavra de Deus é atribuída a cada era o que é para ela ser. E Jesus foi o cumprimento de todas as profecias. In him dwelt the fullness of the Godhead bodily. It was in him. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Isso estava nele. He was the one that was in Joseph. He was the one who was in Elijah. Era ele quem estava em José. Era ele quem estava em Elias. He was the one who was in Moses. He was the one who was in David, a rejected king. Era ele quem estava em Moisés. Era ele quem estava em Davi, um rei rejeitado. His own people had rejected him as king. O seu próprio povo o havia rejeitado como rei. And as he went out of the courtyard, a little afflicted. Graças a Deus, estamos de volta. E, amados ouvintes, irmãos, esta mensagem ela é direcionada para todos. E hoje, meditando sobre isto, sobre o nosso Deus ter vindo estar conosco, porque ele sendo Espírito, ele esteve conosco como o protetor, não é? Mas ele queria estar em um corpo humano. Ele sempre nos protegeu, sempre dirigiu o seu povo, e ele queria estar em meio ao seu povo. Então, esta escritura ela é muito própria para que nós possamos meditar, até tirar algumas dúvidas de alguns ouvintes que porventura tenham na cabeça que Deus ele se dividiu em 3 pessoas e assim foi criada uma trindade de pessoas. O tempo, obviamente, é curto para que nós possamos falar sobre tudo isto. Mas a Escritura está dizendo que este Deus que é invisível, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, este Deus que é Espírito, segundo a carta, o apóstolo João escreveu assim, São João capítulo 4, versículo 24, nos diz que Deus é Espírito,
E Jeremias, no capítulo 23, versículo 24, ele diz que Deus é infinito. E este Deus que é tudo isto, ele é invisível. Ele é espírito, sendo espírito, ele é invisível. E ele é infinito porque ele enche os céus e a terra. E assim acontecendo, meus irmãos, meus ouvintes amados, este amado Deus, que hoje nós sabemos quem ele precisava, necessitava estar com seu povo, estar com a sua criação, estar com o homem. E foi para isto que ele se fez carne e habitou entre nós. Foi para isto, foi para, novamente, ele fazer com que o homem tivesse o companheirismo com ele. E a Escritura está nos revelando que Jesus Cristo, ele é a revelação de Deus. Olha que interessante isto. Então este Deus que é invisível, que é espírito, que é infinito, ele se revelou. Jesus Cristo é a revelação deste Deus que é invisível. João capítulo 1, verso 18, diz que Jesus Cristo é a revelação de Deus. E Colossenses capítulo 1, versículo 15, 2 Coríntios 4, do versículo 4 ao versículo 6, diz que Jesus Cristo é a imagem de Deus. E Mateus capítulo 1, verso 23, diz que Jesus é Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Então, este Deus iria nascer como os seres humanos. Isaías capítulo 9, versículo 6, está nos dizendo sobre isso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja que este menino que iria nascer, ele seria o próprio Pai da Eternidade. O Pai da Eternidade é Deus que é invisível. É Deus que é infinito. É Deus que se materializou. Ele se materializou, ele se tornou humano, ele se tornou Jesus. Este maravilhoso Deus se tornou Jesus Cristo. E as Escrituras diz que Deus, que é infinito, que é invisível, que é Espírito, ele estava em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Diz que Deus estava em Cristo. Veja bem, este Deus que é invisível estava em Cristo. Por isso Jesus Cristo estava dizendo, eu e o Pai somos um. Colossenses, capítulo 2, versículo 9, está dizendo que Deus habita em Cristo. E Judas, capítulo 25, ou versículo 25, melhor dizendo, diz que Deus é Salvador em Cristo. Agora, o que foi que Deus fez? Ele simplesmente quis estar com o seu povo. Ele quis se mostrar ao seu povo. Ele quis estar com o seu povo, se mostrando para o seu povo. Entenda desta forma, meu ouvinte. Veja, o nosso profeta William Branham, ele nos fala sobre uma história. Eu vou encerrar com isto aqui, nossa participação nesta noite. O poderoso Deus desvelado perante nós foi uma mensagem que este servo do Senhor, este anjo do Senhor pregou. E ele diz nesta mensagem, no parágrafo 7 desta mensagem, ele diz, eu estava lendo uma história faz alguns anos, e esta história dizia que um grande nobre rei, ele diz assim, esqueci-me do nome dele agora,
não pensei em falar desta história. Talvez tenha sido ficção, mas ela nos leva a um ponto que nos dá base para o que queremos dizer. Este rei, ele era um rei tão nobre e amava tanto os seus súditos que um dia, diante de sua guarda e das suas dignidades reais, ele disse: hoje me verão pela última vez por muitos anos. A sua guarda e seus nobres lhe disseram: bom rei, por que dizes isto? Vais para um país estrangeiro em algum lugar? Vai te tornar um estrangeiro? Ele disse: não, vou ficar aqui mesmo. Bem, disse: vou sair entre os meus súditos, vou me tornar um camponês. Vou cortar lenha com o lenhador, vou lavrar a terra com o trabalhador, vou podar as vinhas com os que podam as vinhas, vou ser um deles, com o fim de me familiarizar melhor com o que eles fazem. E eu os quero bem, e quero estar mais pessoalmente familiarizado com eles. Eles não me reconhecerão, no entanto, quero me familiarizar com eles desse modo. E na manhã seguinte, quando seus adjuntos, ou seja, toda a sua gente o viu, ou os que estavam no palácio, tirar sua coroa e colocar sobre a poltrona, ou seja, o trono, e tirar o seu manto, e vestir roupa de camponês e sair entre as pessoas comuns. Agora, nessa pequena história, descobrimos então a respeito de Deus. Disseram para o rei, rei, nós queremos a ti, nós te queremos muito bem, nós queremos que permaneça sendo rei. Mas ele queria se tornar um deles para reconhecê-los melhor, para que eles o conhecessem melhor, o que ele realmente era. Isto mostraria para eles o que na realidade ele era. E foi isso que Deus fez. Ele transformou-se de Deus, Jeová, para tornar-se um de nós, para que sofresse, sentisse o sabor da morte, conhecesse como era o aguilhão da morte e tomasse a pena da morte sobre si. Ele deixou de lado a sua coroa, o seu manto, e tornou-se um de nós. Ele lavou pés com o humilde, ele habitou nas tendas com os pobres, ele dormiu na mata, nas ruas, com os desprivilegiados. Ele se tornou um de nós, para que nós nos entendesse, ou o entendesse melhor, e ele nos entendesse melhor, e para que nós o entendêssemos melhor também. Agora, acho que nisso vemos que ele, ao mudar-se, o que ele fez? Se você notar, ele veio em nome de 3 filhos. Ele veio em nome do Filho, do homem, e no Filho de Deus e no Filho de Davi. Oh, ele está falando aqui sobre o que Deus fez. O que foi que ele fez? O que foi que Jeová fez? Ele se tornou Jesus. Ele veio e se tornou um homem, porque os judeus esperavam o Cristo, e Cristo é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus que é infinito, é Deus que enche os céus e a terra. Mas, eles não o conheceram, eles não puderam vê-lo da forma como ele se apresentou, mas ele queria estar. Oh, a Bíblia está dizendo para nós, meu ouvinte amado, quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmo 24, versículo 10. Ele, Jeová, é o Rei da Glória. Mas o que foi que ele fez? Ele, então, se apresentou com um corpo chamado Jesus. Aquilo que os homens podiam ver, aquilo que os homens podiam tocar, era chamado Jesus. Mas aquele que estava dentro daquele corpo, dentro daquela vestimenta de carne, aquele era Jeová, aquele era o Espírito Santo. Por isso, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 8, Paulo está dizendo: porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Eles crucificaram Jeová. Eles o mataram, por quê? Porque não o conheceram, porque eles não puderam vê-lo. Mas o rei estava ali. Como nessa pequena história que contamos,
que lemos o profeta descrevendo tudo isto, ele estava ali, o rei desceu da sua glória para estar com o homem, para sentir o que o homem sente, para saber que você, meu ouvinte amado, para você que está me ouvindo neste instante, para que você soubesse que ele te ama, que ele quer te tirar desta vida na qual você está, mas que isto não faz bem para você, para te tirar deste lamaçal, para te tirar desta sarjeta, para te tirar destas tradições religiosas. Foi para isto que Jeová se fez carne e habitou entre nós. Oh, ele disse para os fariseus: com as vossas tradições, vós invalidais a palavra de Deus. Oh, quando você ouvir um evangelho que diz que você pode fazer tudo e que Deus só quer o teu coração, não creia desta forma. Saiba que Deus te quer, corpo, espírito e alma, porque Ele quer te dar vida nova. E a vida que Ele quer te dar é a sua vida, vida eterna, porque Ele é eterno, Ele é infinito. Oh, eu aceitei esta vida. Eu estou aqui como um pregador do Evangelho. Aceitei esta vida e creio que muitos dos meus ouvintes, dos nossos ouvintes nesta noite, também aceitaram esta vida. A vida de Deus foi dada na cruz, no Calvário, para que você saiba que esta vida, estando em nós estando nela, nada vai fazer com que nós saiamos desta fé, porque esta vida é a vida do Filho de Deus, a vida que nos dá fé para vencer o mundo. Deus te abençoe, Deus te dê graça, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima oportunidade, se Ele nos conceder estarmos novamente aqui, em nome de Jesus Cristo. Oh, meus ouvintes amados, vamos neste instante orarmos juntos em nome de Jesus Cristo. Pai Celestial, o Senhor tem levado esta palavra ao coração necessitado. Abençoa, Senhor, o ouvinte desta mensagem, que ele possa sair de onde ele está, se é que está no emaranhado de dúvidas, de pecados, que ele possa nesta noite sair e se achegar ao teu Espírito através desta mensagem. Saber que o Senhor deixou o teu trono, se fez um homem para que os homens pudessem olhar para ti, porque os homens não podiam olhar para ti, não te viam, mas, ó Deus santo e glorioso, o Senhor se mostrou, o Senhor olhou nos olhos do homem, o Senhor foi quem libertou os homens, o Senhor curou, o Senhor salvou, e o Senhor continua fazendo isto, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ó Deus, salva, Senhor, enche do teu Espírito Santo este ouvinte amado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Até a próxima oportunidade, meu ouvinte amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu
este amor é que me ajuda a seguir. Milagre, Senhor, milagre eu sou, milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor, milagre, Senhor, tens feito em mim. Por caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim, respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Milagre, Senhor, milagre eu sou, milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor, milagre, Senhor, tens feito em mim. Sim, milagre, Senhor, tens feito em mim. Amém. Deus te abençoe.